executivo. Aí é o seguinte, eu quero entender o que aconteceu. Assim que acabou, a gente falou com 4, 5 observadores e participantes do executivo, e aí eles passaram o que seria o documento. E depois veio uma nota de vocês, em seguida do seu tweet lá, reclamando do que foi passado. Afinal de contas, quando o partido encabeçar a chapa, ele vai poder contar com DEM e PSDB ou não? Primeiro é o seguinte, a nossa decisão é de não ter aliança com o DEM e PSDB. Não ter aliança. Como não ter aliança com os partidos da extrema-direita. Nós entendemos que esses partidos têm posição ideológicas muito fortes, principalmente e posições políticas também muito fortes na sustentação da pauta neoliberal. Então, essa é a decisão do partido. A questão da diferenciação é uma questão de ênfase política. Porque assim, embora a gente não faça aliança com a direita, seja contra o programa, nós esperamos que continuemos numa democracia. Então, você respeita os movimentos de direita. Agora, a extrema-direita para nós é algo que é de destruição da sociedade. Então, por isso a ênfase na questão da extrema-direita. Mas, do ponto de vista da decisão política, vale para todos. Vale para democratas, PSDB e os partidos de extrema-direita. Então, com esses partidos, nós não fazemos aliança. DEM e PSDB, em hipótese alguma, nem em situações excepcionais. Bom, e aí eu não sei o que vai acontecer, porque às vezes pode acontecer e nós vamos ter que decidir sobre isso, como já decidimos outras vezes. Já desmanchamos a aliança, já intervimos em eleição, já fizemos ações nesse sentido. Então, o Brasil tem 5.000 e poucos municípios, mas essa é a orientação do partido, de forma clara. Nossas alianças preferenciais são com os partidos que estavam aqui, com os 5, mais o PCO e a UP, que é um partido novo que está surgindo, e fora desse agro, os demais partidos, para poderem compor com o PT, para o PT poder compor, tem que ter autorização do diretório estadual, caso a caso, para analisar. A presidente Dilma deu uma entrevista para a revista alemã, em que ela disse que o PT vai ter que conversar com os setores que apoiaram o Bolsonaro. Ela não disse exatamente a questão eleitoral. A senhora falou um pouquinho sobre isso, o Freixo também falou sobre isso. Eu queria se você aprofundasse um pouco mais como isso pode ser feito. Por exemplo, nós já fizemos conversas com partidos dos setores conservadores que apoiaram o impeachment da Dilma, que são base de sustentação do Bolsonaro no Congresso, em situações muito pontuais. Por exemplo, na transferência, na ameaça de transferência de prisão do presidente Lula de Curitiba para Tremembé. Aquela ação foi feita com um conjunto de partidos da Câmara, inclusive com representação dos seus deputados, indo ao Supremo Tribunal Federal para pedir que isso não aconteça. Nesse projeto da lei projeto novo, como é que é o nome? O crime... Ai, gente, faltou, estou cansada. Do pacote anticrime. Nós também fizemos acordos e alianças pontuais com esses partidos. Em outros projetos também. Questão do Fundeb. Ou seja, pontualmente, a gente tem como explorar contradições dessa base e angariar apoio para pautas que nos interessam, que são importantes. Agora, a gente tem clareza que naquilo que é fundamental do ponto de vista da vida do povo brasileiro e de um caminho de desenvolvimento da sociedade do Brasil, a gente tem muita divergência. E eles estão implantando no Brasil uma política extremamente liberal, uma política ultra neoliberal, de destruição dos mecanismos de Estado de proteção social. Os pobres passam a ser só números, contabilidade. Nós não concordamos com isso e achamos que essa pauta é uma pauta nefasta que nós temos que combater. O PT, quando esteve no governo, fez alianças com muitos setores bem além da esquerda, não só partidos, mas com setores sociais também. Acho que o presidente Lula, que é quem criou isso, deveria tentar conversar com esses setores. Primeiro é importante dizer que quando nós estávamos no governo, nós conduzíamos a política econômica e a política social. E buscamos esses setores, inclusive, para ter apoio para implantar essas políticas.
para aprovar o Bolsa Família, para aprovar os orçamentos que tinham investimento, para aprovar o salário mínimo, para aprovar o ProUni, para aprovar a ampliação das universidades federais, para fazer o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, tinha uma articulação com esses setores em favor de um projeto que nós conduzíamos. A outra coisa é você se relacionar com esses setores para ajudá-los a conduzir um projeto que nós não acreditamos. Por isso que as relações são pontuais com eles nesse momento, né, de oposição, onde nós podemos avançar na pauta que barre o retrocesso, que permita a não retirada de direitos, ou seja, é quase uma política de contenção de danos. Então isso aí nós não vemos problema nenhum. Agora, a verdadeira aliança política, mais do que eleitoral, são com os partidos de esquerda, são com os partidos que nós estávamos aqui, que tem uma linha programática. Rede, PCO e UP entraram na última hora, né? Ontem. Não, o PCO já tinha, o pessoal já tinha falado, a UP também, e aí lembramos da Rede, porque a Rede assinou conosco, inclusive, a proposta de reforma tributária justa e solidária no Congresso. E desse fórum de partidos, a Rede participou de algumas reuniões, não integrando formalmente como os 5, mas participou de algumas reuniões. Entendeu? Então, acho que é um partido que a gente pode puxar e pode conversar, inclusive, em aliança eleitoral. Queria perguntar, aproveitando que a gente está no Rio, perguntar a situação do Rio. O Freixo foi ovacionado agora aqui no final. Ontem o Guimarães disse pra gente que vê com muitos bons olhos a chapa que poderia ser encabeçada Freixo-Benedito. Como é que está isso? Está encaminhado? A Nacional quer isso? O PT aceita se não for vice? Olha, nós temos uma conversa aqui já avançada com o PSOL, com alguns outros setores progressistas da sociedade, com o objetivo de fazer uma aliança, uma frente aqui, para enfrentar tanto o governo do Estado, como o governo municipal, como o governo federal. Obviamente que a gente vai ter as eleições e tem se caracterizado nesse processo de conversa, inclusive de aliança eleitoral. Eu acho bastante possível que isso aconteça, não tem uma oposição da direção nacional, claro que tem uma orientação nossa de que o partido apresente candidatos no maior número possível de municípios. Porque é da natureza de um partido político, principalmente em cidades onde você tem dois turnos. Então o partido se apresenta, coloca sua proposta, daqueles que forem para o segundo turno faz as composições em cima de um programa que se identifique mais com o programa do partido. Mas tem casos em que já tem um avanço de conversa e de formatação de frente. Aqui no Rio é um desses. Mas certinho, gente. Obrigado, gente. Obrigada.